As testemunhas de Jeová acreditam que só elas serão salvas? Não cabe a nós decidir isso. Nós não sabemos o que Deus vê no coração das pessoas que não são testemunhas de Jeová ao redor do mundo. Mas algumas coisas nós podemos concluir logicamente, outras podemos concluir teologicamente. Conclusões lógicas. Primeiro, as testemunhas de Jeová logicamente acreditam que encontraram a religião verdadeira. Se as testemunhas de Jeová acreditassem que outras religiões fossem verdadeiras, pertenceriam a alguma outra religião e não seriam testemunhas de Jeová. Toda a religião acredita ser a religião verdadeira. É claro que eu digo isso sem precisão de linguagem. Se nós formos linguisticamente precisos, não seria certo dizer que as testemunhas de Jeová acreditam ser a religião verdadeira. O correto seria: as testemunhas de Jeová acreditam seguir a religião verdadeira, que foi criada e deixada para nós por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Os católicos acreditam que a sua religião é verdadeira e que o protestantismo e outras religiões são seitas. Já o protestantismo pensa que o catolicismo é idólatra e desviado das escrituras, e julga as testemunhas de Jeová, os mórmons, os adventistas e outras religiões como seitas heréticas. O adventismo acredita ser a religião verdadeira. Os mórmons acreditam ser a religião verdadeira. As testemunhas de Jeová acreditam seguir, para sermos linguisticamente precisos, a religião verdadeira. É logicamente impossível que todos estejam certos. Ou todas são falsas, ou apenas uma segue o cristianismo verdadeiro. Portanto, o pensamento lógico nos faz perceber que o exclusivismo religioso é uma conclusão inescapável. Segundo, a verdade une, a mentira separa. Se existissem duas religiões verdadeiras, elas se uniriam e formariam uma só. Terceiro, religião ou placa de igreja não salva ninguém. Muitos que são testemunhas de Jeová hoje não serão salvos. Porém, a doutrina que alguém segue guia sua crença. Por exemplo, uma pessoa que crê no inferno de fogo não tem motivos para ser testemunha de Jeová. Uma pessoa que não crê nos dons espirituais, curas, exorcismos, etc., não tem motivos para ser membro da Assembleia de Deus. Assim, embora a religião não garanta a salvação, ela afeta diretamente a fé da pessoa. Quarto, se não fizesse diferença a religião que alguém segue, então todas as testemunhas de Jeová sinceras seriam salvas, mesmo que a organização das testemunhas de Jeová fosse uma religião falsa. Se não fizesse diferença a religião que alguém segue, então não existiria o engano religioso. E nós sabemos que o engano religioso de fato existe. Por que existe o engano religioso? Ora, porque faz diferença a religião que a pessoa segue. Afinal, como poderia alguém ser religiosamente enganado se a salvação se resumisse a ser uma pessoa sincera, não fazendo nenhuma diferença à religião que você segue? Ora, repito, neste caso não existiria o engano religioso. Um apóstata ou opositor entra em contradição ao criticar as testemunhas de Jeová, caso ele pense que o que importa é o indivíduo, não a religião que ele segue. Ora, se o que importa é ser sincero, independente de qual religião se siga, então por que motivo os apóstatas e opositores das testemunhas de Jeová criticam a religião das testemunhas de Jeová? Afinal, faz ou não faz diferença a religião que se segue? Se não faz diferença, então as testemunhas de Jeová serão salvas, mesmo que as testemunhas de Jeová sejam uma religião falsa. Afinal, o que importa é o indivíduo. Mas, se faz diferença a religião que se segue, então é uma tremenda incoerência criticar as testemunhas de Jeová por pensar em seguir a religião verdadeira. Vejamos agora as conclusões teológicas. Ponto 1. Jesus ensinou que muitos que se dizem cristãos não obedecem a Deus e serão destruídos, segundo o que ele falou em Mateus, capítulo 7, 21 ao 23. Ponto 2. Jesus ensinou que ele tem um grupo específico de ovelhas, em Lucas 12:32 e em João 10:16. Portanto, é a esse grupo que ele usa para cumprir seu propósito. Isso não significa que ele não aprove a atitude de indivíduos específicos que não são membros dessas ovelhas. Mas ele certamente rejeita a todos que rejeitam as suas ovelhas, segundo o que lemos em Apocalipse 12, do 10 ao 12. Ponto 3. O grupo liderado pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém era o único grupo cristão aprovado por Deus. Qualquer potencial grupo cristão que seguisse outra doutrina de forma separada daquele grupo cristão, falando mal dos apóstolos,
dizendo que quem estava com os apóstolos e anciãos em Jerusalém eram seguidores de homens, qualquer pessoa que alegasse isso e que montasse outro grupo cristão, na verdade era um apóstata que estava formando uma seita. Não podemos ser categóricos quanto a quem será salvo ou não. Ainda assim, podemos inferir alguns pontos básicos. Para ser salva, a pessoa tem de cumprir alguns requisitos. Primeiro, ter genuína fé em Cristo como Filho de Deus e reconhecer somente o Pai como o único Deus verdadeiro, segundo diz João 3,16 e João 17,3. Portanto, quem crê na Trindade está em oposição direta a esta declaração, pois a visão teológica dos judeus e dos primitivos cristãos, a qual é biblicamente correta, não suporta a doutrina da Trindade. E se a pessoa conscientemente continua apoiando tal crença após o esclarecimento de sua origem espúria, isso tornará a pessoa desqualificada para a salvação, pois tal pessoa acredita que Deus veio pessoalmente à Terra em vez de ter enviado seu Filho, e também nega que o Pai seja o único Deus verdadeiro, contrariando o que Jesus ensinou sobre os requisitos da vida eterna. Segundo, deve ser um colaborador, seja no nível que for, dos irmãos de Cristo, segundo o que lemos em Mateus 25, 34 ao 46. Opositores da religião verdadeira, por mais que professem ter fé em Cristo, não serão salvos. Há certamente uma diferença entre não fazer parte da religião verdadeira e ser contra a religião verdadeira. Eu pessoalmente acredito que Deus salvará pessoas justas que nunca ouviram a palavra da verdade e que por tal razão nunca puderam aceitá-la. Há muitas pessoas em lugares isolados, por exemplo, que ouviram a mensagem do reino apenas uma vez e já depositaram fé e mostraram apreço por ela, mas talvez nunca mais terão contato com verdadeiros cristãos novamente. Com certeza Jeová há de tratar tais pessoas com grande misericórdia. Ele não é injusto para destruir o justo junto com o ímpio. Porém, quando a pessoa ataca o povo de Deus com palavras ou rejeita os irmãos de Cristo, não há misericórdia para com ela. Há uma grande diferença entre não estar no povo de Deus, literalmente, e rejeitar o povo de Deus. Creio que a atitude das pessoas durante a futura grande tribulação poderá ser decisiva. Lembre-se de Raabe, a prostituta, por exemplo. Ela não era israelita, mas foi salva por Deus por causa de sua atitude e fé para com os servos de Deus no momento decisivo. Assim como alguns egípcios que não eram israelitas, mas andaram com os israelitas, seguiram o povo de Deus num momento decisivo, depositando fé em Jeová, e por tal razão foram salvos. Terceiro ponto, para ser salva, a pessoa deve ter respeito pelo nome de Deus e santificá-lo. Mateus 6,9. Pessoas que se recusam a reconhecer que Deus tem um nome e que este deve ser honrado e compreendido, não serão salvas. Quarto ponto, a pessoa deve se manter à parte do mundo em todos os sentidos, conforme diz João 18,36. Conclusão, embora certamente haja alguns pontos que possamos estabelecer, por fim, a decisão final cabe a Deus. O que cabe a nós é fazer o nosso máximo para que nos apresentemos a Deus aprovados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e fique em paz.